Vamos fazer uma prece. Querido Pai, de infinita luz e de infinito amor, Deus de amor e de misericórdia, que tanto nos ama e nos auxilia aqui neste planeta Terra, que tanto enviou Espíritos para nos orientar, para nos auxiliar em todos esses anos. Que possamos nós, Pai amado, dispostos a seguir-te o caminho de Jesus, dispostos a trabalhar na tua seara, através do nosso amor, que possamos receber essas energias para nos trazer ânimo, força, harmonia e fé, para que possamos compreender o que iremos estudar hoje, para colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecendo o Mestre amado Jesus por estar entre nós, agradecendo aos benfeitores dessa casa espírita, rogamos ao mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, para dar início dos trabalhos doutrinários de hoje. Assim seja. Hoje iremos falar sobre um tema um pouco forte, né? Mas também, por outro lado, muito conhecido, que é o sofrimento. É um tema que todos nós que vivemos no planeta Terra já sabemos de cor e salteado, como diz, né? Por que sofremos? Isso nós temos que compreender o porquê. Porque sofrer, todo ser humano sofre, de alguma ou de outra forma. Agora, o porquê sofremos tanto, né? Então sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que estamos na Terra. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Passamos por muitas provas para nos testarem, para nos experimentar, e passamos por muita expiação para reparar o que nós fizemos de errado. Expiar quer dizer sofrer alguma coisa, algum acontecimento que provocamos. Então, os sofrimentos têm uma consequência direta de nossas imperfeições. Quanto mais imperfeições nós tivermos, mais sofremos. Quanto menos imperfeições, menos sofremos. É uma lei de Deus. Cada imperfeição dá uma origem a um sofrimento, conforme o agravante e o atenuante, conforme a nossa intenção. Pode ser agravada esse sofrimento, ou pode ser atenuado, conforme a nossa intenção. Mas os sofrimentos são uma advertência para nós, para que nós compreendamos que agimos mal, ou que estamos agindo mal, para que nós possamos mudar de rumo e agir bem. Então o sofrimento serve como uma advertência. Uma dor, uma doença serve como uma advertência. Muitas vezes nos acontece alguma coisa para que nós voltamos o nosso rumo certo. Porque às vezes estamos indo para outro caminho. E Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 3, no item 3, ele informa que os males de toda espécie, físicos e morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir.
Então temos duas categorias dos males, do sofrimento. A dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe impedem da vontade. Entre os últimos, incluam os flagelos naturais. Então, temos duas espécies de males. Nós podemos prevenir. Nós podemos evitar alguns males. Mas tem outros males, outros sofrimentos que nós não podemos evitar. Foge da nossa vontade. E muitos desses estão incluídos flagelos naturais, que nós não podemos fazer nada. Às vezes quando acontece o que aconteceu agora lá nos Estados Unidos, nas ilhas, né? Aqueles furacões, o que nós podemos fazer? Prevenir, só se cuidar mesmo, né? Mas evitar não tem como evitar, são flagelos naturais. Então tem sofrimentos que nós podemos evitar. E tem sofrimentos que não podemos evitar. Isso já nos informa Kardec. Nós temos que saber que a lei de Deus é uma lei de amor. Ela não pune ninguém. A lei de Deus não pune ninguém. Se Deus é amor, como que ele vai punir? Jesus nos ensinou que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E disse que aí está toda a lei, está contida nesses dois mandamentos. Toda a lei de Deus é amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a si mesmo. Então é amar nós. Nós temos que nos amar para amar o próximo. E amamos a Deus, nós amamos a nós e amamos o próximo. Porque Deus também está dentro de nós, está dentro do próximo também. Por isso que essa trilogia temos que estar sempre, não separa essa lei. Essa é a única lei. Se todos fizessem essa lei, não precisava nenhum código no mundo. Nem novo Código Penal, Código Civil, não precisava. Por que precisa ainda? Porque as pessoas não praticam a única lei de Deus. Só o amor traz a paz interior e traz a felicidade. Todo sofrimento tem uma consequência pela falta de amor. Se tem amor, tem felicidade. Diz Allan Kardec, também no livro A Gênese, no capítulo 3, item 5, diz que a dor é o aguilhão que impele o espírito para a frente na senda do progresso. Então, o que ele está dizendo isso? Com essa frase, que a dor é o aguilhão. O que é o aguilhão? O aguilhão é um ferrão, né? É uma ponta de ferro que espeta o boi para que o boi vá para frente. Né? Então, ele não está nos chamando de boi, né? Mas ele está comparando o estímulo para que nós vamos para frente. Então, o nosso aguilhão é a dor. A dor é o nosso estímulo, porque senão nós ia ficar parado. Não ia se mexer. Não ia se desenvolver. Não ia procurar melhorar. Nós ia nos acomodar muito. Então, a dor é essa ferramenta de aprendizado que nós falamos ali, mas que vai nos impulsionar. Nós vamos, quando vem a dor, ninguém fica parado. Todo mundo se mexe. Ninguém consegue ficar quieto, estou feliz sofrendo dor. Né? A doutrina espírita nos ensina que podemos evoluir por dois caminhos. Ou evoluímos pelo amor, ou evoluímos pela dor. Esse é um caminho que nós escolhemos. E qual que é o melhor caminho? Né? Nós sabemos que o melhor caminho é pelo amor. Por que sempre escolhemos a dor? Né? Então é uma questão de começar a compreender esse mecanismo para nós começar a escolher o amor.
Então a felicidade vai crescendo dentro de nós na justa medida que vamos aprendendo com a dor e com o sofrimento. Quando nós vamos aprendendo esses ensinamentos que a dor vai trazendo, nós vamos evoluindo. Vamos aprendendo a lição. A dor chega na medida necessária para corrigir o nosso procedimento quando agimos no mal. Né? Quando saímos fora da lei do amor, aí chega a dor para nos colocar de volta na lei do amor. Temos que compreender também a justiça nas aflições. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5, os espíritos superiores falam sobre a justiça das aflições. É um capítulo muito grande, é bem longo esse capítulo. É importante de ler, porque tem várias abordagens sobre esse assunto das aflições. Nós espíritas cremos em Deus, um Deus justo, um Deus bom, um Deus misericordioso, infinitamente justo e bom. Não tem nada de punitivo, não é um Deus que pune, é um Deus de amor, é o Deus que Jesus veio trazer. Desta forma, se nós entendemos que Deus é amor, Deus é justo, nada do que nos acontece é injusto. Porque se Deus é amor, se Deus é justiça, a lei dele é justiça, como que alguma coisa vai nos acontecer que não seja justo? Tudo que nos acontece, Deus sabe, Deus aprova. Nós somos filhos de Deus. Então, se está acontecendo qualquer coisa para nós, alguma causa deve ter que é justa. Às vezes o sofrimento parece muito sofrido, lógico, né? Mas que nós não enxergamos a causa. Por isso que toda a lei de Deus é lei de amor. Todo o sofrimento que nos acontece, qual for pequeno, longo, curto, intenso, é justo. Mesmo que nós ainda não compreendemos. No mesmo capítulo 5, Allan Kardec coloca no livro Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre as causas das aflições. Temos duas causas do nosso sofrimento. Duas causas que podem causar o nosso sofrimento atual. Uma causa é atual da existência, nessa existência que estamos passando, e outra causa é numa existência anterior, quando não tem causa nesta, né? Então, acontecem muitas coisas para nós. Temos que ver, então, as causas atuais da atual existência. Se dão quando temos uma causa de um sofrimento nesta atual existência. Por exemplo, nessa, desde que nós nascemos até o fim da nossa vida aqui na Terra. Muitas aflições são criadas por nós mesmos, pelos nossos vícios, porque provém do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ambição, da vaidade, da cupidez, dos excessos, de modo geral, né? Então, muitas causas nós mesmos criamos. Isso é fácil de observar na família, né? Por exemplo, numa revolta, quando nós nos revoltamos por alguma razão, já vai dar um sofrimento. Numa cólera, quando ficamos encolerizados, nervosos, bravos, às vezes vai dar um problema de saúde. Então é uma causa atual, uma discórdia, uma calúnia quando recebemos e revidamos, uma ofensa, um desgosto, um apego excessivo, um ciúme, é uma causa atual, que mesmo sim tem consequências do passado. Pode ter.
Mas nesse momento, a pessoa pode ter muito ciúme. E isso pode dar um transtorno no casamento. O excesso de ciúme. O excesso de bebida, excesso de comida é uma causa atual e pode causar uma aflição. Né? Por exemplo, se fumamos desde os 18 anos, se a pessoa fuma desde os 18 aos 60 anos, ou mais, ou menos, depende, né? Depende do organismo físico, pode dar um problema de pulmão. Pode dar um câncer, pode dar um derrame. Então, essa causa foi desta encarnação, desta existência, que aí ele excedeu e teve, não se cuidou e teve esse problema. E aí a quem ele vai acusar? A Deus? Né? Só pode acusar ele mesmo. Quantas pessoas sofrem por serem orgulhosas, destruindo amizades, casamentos, afeto dos filhos, né, somente pelo orgulho? Quantas pessoas estão arruinadas nos negócios, na saúde, somente pelo seu desleixo, pelo desânimo e descuido de si próprio? Quantas aflições são causadas pela nossa revolta, da dor? Nos revoltamos contra a dor. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência, dos excessos também, de toda ordem? Então temos muitas causas atuais, que essas são muito conhecidas por nós. Nós sabemos, né? Muitas vezes é só pensar um pouquinho, refletir, o que eu andei fazendo? E aí nós vamos se dar conta. Mas tem causas anteriores que nós não sabemos, que são da existência anterior. Nada aconteceu nesta existência e nós temos um sofrimento ali que parece que fomos abandonados por Deus. E certamente não somos abandonados. Se Deus é amor, né? Como nós falamos. Então as causas anteriores das aflições se dão quando temos um sofrimento que aparentemente não tem nada nesta existência. Parece que nada é com nós que estamos vivendo. A causa desse sofrimento só pode estar em uma existência anterior, numa encarnação anterior, se nós observarmos. Por exemplo, uma perda de um ente querido, às vezes muito cedo, às vezes de um filho pequeno. Como que nós vamos... É um sofrimento, lógico. Como que nós vamos compreender essa perda? Muitas vezes é uma doença grave, sem explicação lógica do seu surgimento. Não sabemos por que surgiu, da onde que veio essa doença, por que temos essa doença. Uma desgraça nos negócios, de repente somos arruinados no negócio. Por que somos arruinados se fizemos tudo certinho? Não é do nosso desleixo, não é do nosso, entendeu? Mas fomos enganados pelo nosso sócio. Tudo bem, pode ser culpa dele, mas por que com nós? Ou conosco? Então tudo tem uma causa. Se a causa não está nesta existência aqui, está numa existência passada. Um desastre, uma tragédia que às vezes não tem como evitar, um recomeço forçado. Muitas pessoas têm essa necessidade de recomeçar tudo de novo, né? Às vezes numa tragédia. Então, da onde vem isso aí? Por exemplo, se nunca fumamos, e de repente aparece uma doença no pulmão, que o médico diz, parece que tu fumou toda a vida. E a pessoa, não, mas eu nunca fumei. Da onde vem isso aí? De onde vem essa causa? Né? Certamente em outra existência, em outra encarnação, fumamos muito. E isso fica gravado
no nosso perispírito. Depois vamos explicar melhor. E aí vem aparecer mais adiante. Às vezes não aparece na existência atual, mas aparece na outra. Quando alguém nasce com uma má formação física, bebês, de onde veio essa enfermidade? Porque às vezes a pessoa diz assim, mas é problema de família, é hereditário. Mas muitas vezes nem o pai, nem a mãe tem, nem os avós têm aquela doença. E eles nascem com problema no coração e tem que ser operado logo, às vezes com câncer, e tem que ser operado logo em seguida. Às vezes até no ventre da mãe tem um problema de saúde e tem que ser operado. Da onde vêm essas causas? Se não é de uma encarnação anterior. Então, a reencarnação, ela explica muitas dessas causas. A doutrina espírita explica muito dessas causas que são anteriores da encarnação, dessa existência. São noutra encarnação passada. Então, a felicidade ou o sofrimento são consequências dos nossos próprios atos. A felicidade é consequência das nossas perfeições e das nossas virtudes. E o sofrimento é consequência dos vícios, das imperfeições. Tudo que acontece em nós tem uma causa justa. E nós que provocamos. Porque se Deus provocasse, ou se Ele escolhesse alguém para ter determinada doença, Ele seria injusto. E Deus não é injusto. Deus é justo, amor, bondade, misericordioso. Então, o que cabe a nós compreender o porquê disso aí. Como isso ocorre em nossa vida? Vamos compreender um pouquinho como isso pode ocorrer, ou como a doutrina espírita explica que isso ocorre para nós. Quando praticamos um mal qualquer, quando prejudicamos o nosso próximo, ou prejudicamos a natureza do planeta que nós vivemos, somos nós mesmos que idealizamos em nosso pensamento esse mal. Tudo que nós fizemos, nós idealizamos. Nós gravamos na nossa mente, no nosso pensamento, o que nós vamos fazer. Se é o bem, melhor. Se é o mal, também. Nós também idealizamos. Só que esse mal, essa idealização fica gravado em nós. Fica gravado. E após, fica gravado em nosso perispírito, que é o envoltório fluídico do nosso corpo, do nosso espírito. Que nós somos espírito, nós não somos corpo. O nosso corpo fica aqui na matéria. Nós vamos viver no mundo espiritual. Em espírito, nós temos um corpo fluídico, que é o nosso corpo perispiritual. Então, essa deformação causada pelo nosso ato em praticar o mal, tanto faz pelas palavras, pelas atitudes, ou pelo pensamento, porque é um mal. O mal pode ser feito, tanto faz pelas falar mal, como pela atitude, ir lá fazer alguma coisa mal para o outro, ou até pelo pensamento, é um mal também. Pensamento é energia, né? Ele se materializa no mundo espiritual. Então, pode ser mais ou menos profunda essa deformação desse mal, conforme o grau de intenção que nós temos. Se a nossa intenção era de fazer o mal, verdadeiramente, vai ficar gravado muito mais profundamente. Agora, se nós não queríamos fazer mal, mas mesmo assim, por um outro descuido, a gente fez o mal, é outro tipo de agravamento na nossa mente. Tudo é justo. Só há uma forma de nós corrigirmos o nosso envoltório perispirítico.
e, consequentemente, corrigir esse erro, que é habitando um novo corpo, através da reencarnação. Quando nós habitamos um novo corpo físico, numa outra existência, as deformações que estão na nossa consciência passam para o perispírito, o novo perispírito desse novo corpo, que conforme a doutrina explica, cada encarnação nós vamos nos apropriando de matéria para formar o nosso perispírito, que já temos no mundo espiritual, nós podemos aprimorá-lo. Se fizermos o bem, nós vamos aprimorar mais. Então, essas deformações, elas vão ser passadas para o nosso perispírito, daquela encarnação. E aí, com o tempo, né, vai passando para o corpo físico. E aí vai aparecendo as doenças. O que nós temos que passar. O sofrimento, que às vezes pode não ser só doença, né? Pode ser um sofrimento, uma perda de um negócio. Por exemplo, numa encarnação anterior, a pessoa enganou o sócio. Ele tirou tudo daquele sócio. Deixou ele na ruína. Para ele ficou rico, milionário, feliz. Só que na outra encarnação, provavelmente ele vai sofrer todas as consequências do mal que fez. Que é uma lei de causa e efeito, é uma lei de Deus. E isso ele não adianta se escapar, porque está tudo na consciência dele. E aí o que acontece? Essas deformações que vão aparecendo como forma de doença, nós vamos corrigindo e dissolvendo essas manchas que ficam no nosso perispírito com o próprio sofrimento, com as dores. Quando passamos pelas dores, pelo sofrimento, vai diluindo, vai desmanchando aquele mal, aquela mancha que nós temos no perispírito. Então ninguém precisa dizer ou julgar as nossas punições. Ninguém vai dizer, tu vai ser punido por isso, por aquilo. Somos nós mesmos que, através dos nossos registros psíquicos, na nossa consciência, que programamos as nossas dores e a nossa felicidade ou o nosso sofrimento de acordo com as nossas escolhas. Fica tudo gravado em nós. Assim, as doenças, os tumores, os sofrimentos que passamos são aspiradores das impurezas do espírito. Dessa forma, temos uma explicação lógica do aparecimento de certas doenças crônicas que surgem até em fetos, em bebês recém-nascidos. Então, somente a reencarnação que explica essas doenças, sofrimentos em excesso que às vezes temos. Importante também nós refletirmos sobre a revolta ou a resignação, que nós escolhemos, ou nos revoltamos ou ficamos resignados. E diz o Espírito Emmanuel, no livro Justiça Divina, que é necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, ante o volume de débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Então, estamos nos restaurando. O mundo não é apenas uma escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios recidivantes, que vamos rescindindo, nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória. Então, vê só que o sofrimento, as dores, né, os esforços, são medicações. E às vezes a pessoa se revolta com uma medicação, que é para o próprio bem dela. Por isso que nada adianta nós nos revoltarmos,
só vai agravar mais. Só vai agravar mais. Com a revolta, nós vamos sofrer em duplicidade. Vamos sofrer 2 vezes. Bondade e evolução. Bondade divina. Todos nós estamos sujeitos à mesma lei de Deus. Todos que fizeram uma falta, grave ou não, vai responder por ela. Disse o Espírito Emmanuel, no livro Justiça Divina, que nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. Ninguém resgata a conta do outro. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem. De vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. E se aqueles que fez o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal, consequentemente, sofrerá pena maior. Claro, se a pessoa fez o mal, mas o outro está ensinando a fazer um mal para ele, ou está falando mal, ou está fazendo um mal, e ele está olhando, observando, aquele que está ensinando o outro, que está fazendo, que está dando né? Ele vai sofrer 2 vezes. Ele vai ter uma pena maior. Porque todo que faz o mal vai ter uma ação, uma reação. Ele fez uma ação, vai ter uma reação. Só que aquele que fez mais do que devia, o mal, vai ter uma reação mais pesadinha. Também disse o Emmanuel que recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras como sendo o maior ensejo de crescimento e de evolução, de elevação, que a bondade infinita por agora pode te dar. Deus é amor. Então, por enquanto, é o que nós precisamos para evoluir. Quem está sofrendo muito não deve se lamentar. Deve, não digo que vamos ficar felizes, mas nós temos que trabalhar para melhorar, lógico. Procurar os recursos da terra. Procurar os recursos espirituais também. Mas nós devemos agradecer a Deus porque nós estamos limpando o nosso débito. Estamos pagando a nossa continha. Né? O amor cobre a multidão de pecados, disse o apóstolo Pedro, na primeira epístola. Sabendo que Deus é infinitamente bom, justo, é todo amor, todo sofrimento tem um tempo para terminar. Então, não vamos sofrer eternamente. Termina, tudo passa. Então, para apagar os traços de uma falta e suas consequências, são necessárias 3 condições. 3 condições. Primeiro, temos que nos arrepender. Se a pessoa fez o mal, eu falei mal do outro, eu vou lá e peço desculpa, é um arrependimento. Temos que expiar. É uma expiação, é o sofrimento. E temos que reparar. Então tem 3 condições: o arrependimento, a expiação e a reparação. Só assim quitaremos total a nossa dívida. Assim, o sofrimento poderá ter fim somente no término de uma expiação. O sofrimento. Mas não quitou tudo ainda. Precisa a reparação. Que muitas vezes só se dá noutra encarnação. Muitas vezes, por exemplo, se a pessoa fez um mau negócio, teve um sócio, e ele enganou, tirou tudo que ele tinha. Esse que fez, que enganou,
Ele ficou com uma dívida muito grande com aquele lá. Vai sofrer muito. Pode ser que noutra encarnação ele venha e receba como filho aquele que ele fez mal. Por quê? Porque ele vai trabalhar, vai dar o suor da vida dele de trabalhar para aquele filho. E vai morrer, vai desencarnar, vai deixar toda a herança para ele. Com juros e correção monetária. É uma forma de reparar. É uma reparação. Ele vai expiar o erro que fez. Vai sofrer, lógico, na reencarnação dele. Mas vai deixar tudo para o outro, que ele tirou. Então a lei de Deus é uma lei de amor. É uma lei que se nós compreendermos, nós vamos viver um pouquinho melhor, mesmo nesse momento que passamos ainda, com muita expiação. Então, com a prática da caridade, podemos atenuar essas aflições, diz o apóstolo Pedro. Praticando o bem, fazendo o bem, auxiliando o próximo, nós vamos limpando essas manchinhas nossas. E muitas vezes é para acontecer uma coisa muito mais grave e não acontece. Por quê? Porque nós estamos fazendo o bem, nós já limpamos uma boa parte daquilo. E muitas vezes até se extingue. Então o sofrimento vai permanecer em nós na medida exata da nossa reforma íntima e da nossa reconstrução interior. As dores e os sofrimentos são uma experiência, um aprendizado, para que a pessoa entenda a diferença entre o bem e o mal. E passe, lógico, a escolher o bem. A fé é o remédio, diz o Espírito Santo Agostinho, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Então, olha só, queridos irmãos, o sofrimento é os dias perto da eternidade. Se nós somos espíritos imortais, para que nós vamos ficar nervosos, irritados, sofrendo, revoltados por um sofrimento aí que vai durar 1 mês, 2 meses, 1 ano? Ou uma vida inteira, que seja. Meia, né? Então, se nós temos toda a eternidade para ser feliz. Então, queridos irmãos, tenhamos fé, confiança, resignação, vontade de mudar, vontade de procurar e praticar a caridade. Tudo passa, como disse Maria de Nazaré para o Chico Xavier quando estava em sofrimento. Chico Xavier também sofreu muito e tinha muitos méritos. E ele pediu para o Emmanuel para uma mensagem sobre esse que ele estava passando. E o Emmanuel veio e trouxe uma mensagem de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e disse: tudo passa. E ele disse: sim, e o resto? Não, é só isso. Tudo passa. Então tudo passa em nossa vida, queridos irmãos. Vamos ter fé, vamos ter misericórdia, resignação, vamos usar do perdão, do amor, da compreensão, praticando o bem, caridade, que isso tudo vai passar e nós vamos para um estágio melhor, que é o mundo de regeneração. Assim, agradecendo a Deus, a Jesus, que pedimos, rogamos a Deus que todos permaneçamos em paz. Vamos fazer a nossa prece de encerramento da atividade doutrinária de hoje. Pai amoroso e bom, estamos aqui, Senhor, compreendendo um pouco mais sobre teus ensinamentos. Estamos abertos
para o teu amor, para a tua lição nesta existência, para que possamos compreender o bem, compreender o amor e possamos evoluir. Agradecendo, Pai amado, te rogamos que continue nos amparando em todos os momentos de nossa vida. Que possamos ter força, fé, equilíbrio, resignação para vencer as nossas provas, as nossas expiações com o teu amor, Senhor. Também rogamos por todos aqueles que ainda não te conhecem e que estão perdidos pelo mundo, ainda procurando as guerras. Rogamos por eles, Senhor, que a paz reine em todo o nosso planeta Terra, que cessem as guerras, as discórdias, que a fraternidade reine sobre nosso planeta, que teu amor misericordioso envolva toda a nossa humanidade. Assim agradecemos, Senhor, agradecemos ao Mestre Jesus e rogamos ao benfeitor espiritual